O Tribunal Federal manteve a prisão preventiva de Jair Bolsonaro decretada ontem pelo ministro Alexandre de Moraes. Hoje, em Brasília, a Justiça realizou a audiência de custódia para ouvir o ex-presidente. Bolsonaro negou que tivesse intenção de fugir e, ao ser questionado sobre a violação da tornozeleira eletrônica, o ex-presidente da República alegou que estava com paranoia e que teve uma alucinação causada por uso de remédios psiquiátricos. Às 4h43 da tarde deste domingo, Jair Bolsonaro foi à recepção da sede da Superintendência da Polícia Federal, onde está preso desde ontem. O ex-presidente recebeu a visita da mulher, Michele Bolsonaro, e na saída dela caminhou pela recepção. A porta de vidro é a entrada principal do prédio da PF. Michele chegou às 3 da tarde, saiu antes das 5 e não falou com a imprensa. Jair Bolsonaro está preso nesta sala especial, com 12 metros quadrados, recém-reformada. Banheiro privativo, televisão, ar-condicionado, frigobar e uma janela. A sala fica isolada da carceragem para garantir a integridade física de Bolsonaro. Agentes da Polícia Federal prenderam o ex-presidente por volta das 6 da manhã de ontem. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a prisão preventiva atendendo a um pedido da Polícia Federal. Bolsonaro estava em prisão domiciliar desde 4 de agosto. Na decisão, Moraes listou os motivos para determinar a prisão. Primeiro, Flávio Bolsonaro, senador do PL, filho de Jair Bolsonaro, fez uma publicação em uma rede social convidando para uma vigília pela saúde de Bolsonaro e pela liberdade do Brasil. A ser realizada ontem, às 19 horas, próxima ao condomínio em que Bolsonaro mora. Durante a noite, Bolsonaro violou a tornozeleira eletrônica. O Centro de Monitoração Eletrônica do Distrito Federal recebeu um alerta pouco depois da meia-noite de sexta para sábado, para checar a violação. Bolsonaro havia usado uma solda para violar a tornozeleira. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Não tinha um ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Às 10h30 da manhã de hoje, Bolsonaro recebeu os advogados Daniel Betâmio Tesser e Paulo Henrique Aranda Fuller. Eles conversaram reservadamente. Uma preparação para a audiência de custódia feita por videoconferência, que começou ao meio-dia. Nesse procedimento, o juiz verifica se a prisão ocorreu dentro da legalidade e se houve respeito aos direitos fundamentais do detido. A audiência foi presidida pela juíza auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, Luciana Yuki Fujishida Sorrentino, e teve a presença do representante da Procuradoria-Geral da República, Joaquim Cabral da Costa Neto. No final, o termo descreveu como ocorreu a audiência. Segundo o documento, o ex-presidente, ao ser questionado sobre o equipamento de monitoramento eletrônico, respondeu que teve uma certa paranoia. De sexta para sábado, em razão de medicamentos que tem tomado receitados por médicos diferentes e que interagiram de forma inadequada. Bolsonaro citou 2 medicamentos segundo o termo. Um é antidepressivo e o outro é um anticonvulsivante, que atua no sistema nervoso central, usado para dor e ansiedade. Na audiência de custódia, o ex-presidente disse que tem o sono picado e não dorme direito. E que resolveu então, com um ferro de soldar, mexer na tornozeleira, pois disse que tem curso de operação desse tipo de equipamento. E que, por volta de meia-noite, mexeu na tornozeleira, depois caindo na razão e cessando o uso da solda, ocasião em que comunicou os agentes de sua custódia. Bolsonaro alegou que estava acompanhado de sua filha, de seu irmão mais velho e um assessor na sua casa e nenhum deles viu a ação com a tornozeleira. E repetiu que começou a mexer com a tornozeleira tarde da noite e parou por volta de meia-noite. Na conversa com a diretora do monitoramento da tornozeleira na madrugada de sábado, Bolsonaro disse que começou a mexer no dispositivo no fim da tarde. E que estava com alucinação de que tinha alguma escuta na tornozeleira, tentando então abrir a tampa. No vídeo da tornozeleira, Bolsonaro disse que havia mexido por curiosidade. Na audiência de custódia, Bolsonaro também disse que passou a tomar um dos remédios cerca de 4 dias antes dos fatos que levaram à sua prisão. A juíza perguntou se tinha intuito de tirar a tornozeleira para empreender fuga. Ele afirmou que não tinha qualquer intenção de fuga e que não houve rompimento da cinta. Sobre a manifestação convocada por Flávio Bolsonaro, o ex-presidente afirmou que o local da vigília fica a 700 metros da sua casa, não havendo possibilidade de criar qualquer tumulto que pudesse facilitar a hipotética fuga. Questionado se já tinha o equipamento de solda em casa ou se foi fornecido por terceira pessoa, Bolsonaro disse que tinha o equipamento em casa. A audiência de custódia durou cerca de meia hora e a prisão de Jair Bolsonaro foi mantida. Mas a versão dada pelo ex-presidente foi diferente do relatório do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica, CIMI.
O documento enviado ontem ao Supremo diz que à 00:07 de ontem, o sistema de monitoração gerou alerta indicando violação da tornozeleira. E que então a equipe de escolta foi acionada pelo CIMI, assim como a direção da unidade. A informação inicial recebida pelos escoltantes era que Bolsonaro havia batido o dispositivo na escada, mas que a tornozeleira não apresentava sinais de choque em escada, e sim sinais claros e importantes de avaria, com marcas de queimadura em toda a sua circunferência, no local de encaixe e fechamento da caixa, e que a tornozeleira foi trocada. No início da tarde, advogados de Bolsonaro e um médico que acompanharam a audiência deixaram a superintendência da PF. A equipe médica afirmou em nota que na noite de sexta-feira, o ex-presidente relatou que apresentou quadro de confusão mental e alucinações, possivelmente induzidos pelo uso do medicamento pregabalina, receitado por outra médica, com o objetivo de otimizar o tratamento, porém sem o conhecimento ou consentimento dessa equipe. E que o medicamento apresenta importante interação com os medicamentos que ele utiliza regularmente para tratamento das crises de soluços. E tem como reconhecidos efeitos colaterais a alteração do estado mental, com a possibilidade de confusão mental, desorientação, coordenação anormal, sedação, transtorno de equilíbrio, alucinações e transtornos cognitivos. Ainda segundo os médicos, o remédio foi suspenso imediatamente, que Bolsonaro está sem sintomas neste momento. Uma outra médica, a endocrinologista Marina Graziotin Pasolini, que prescreveu a pregabalina, esteve na superintendência e não falou com a imprensa. No fim da tarde, a defesa fez um novo pedido ao Supremo de prisão domiciliar. Afirmou que inexiste risco de fuga, que os acontecimentos da madrugada do dia 22 demonstram a situação de todo delicada da saúde do ex-presidente. Já no início da noite, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que os filhos Carlos, Flávio e Jair Renan visitem Bolsonaro. Amanhã, a primeira turma aqui do Supremo, atualmente com 4 ministros, vai julgar se mantém a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão preventiva de Bolsonaro. A sessão virtual começa às 8 horas da manhã e vai até às 8 da noite. Se os ministros confirmarem a decisão de Moraes, a prisão será mantida por tempo indeterminado, enquanto a Justiça entender ser